E para terminar aqui com vocês, quero falar sobre uma opção de reforço para o Cruzeiro nessa função de meio ofensivo, que é aquela coisa, não é a melhor opção do mundo, só que é viável para dentro da realidade financeira do Cruzeiro. Que é a respeito do André Anderson, 23 anos de idade, atleta que está emprestado da Lazio para o São Paulo até julho de 2023. São Paulo contrata ele em agosto de 2022 e assim, acaba não tendo muito espaço, 12 partidas apenas, e no caso ele teve um problema de lesão. Só que já está recuperado, tem condições de jogo, porém o São Paulo não tem utilizado ele nenhuma partida nessa temporada e desde o início do ano vem tentando achar um clube interessado para pagar a parte que o São Paulo paga até o meio do ano, que é quando ele está emprestado do time italiano ao São Paulo. Então, por exemplo, o São Paulo paga, vamos só supor aqui, 200 mil. O Cruzeiro pegaria esse empréstimo, pagaria 200 mil e ficava com o jogador até o meio do ano, onde ele voltaria para a Itália e, se o Cruzeiro quisesse, tenho certeza que teria essa possibilidade de renovação. Ele que surge na base do Santos, vai jogar profissionalmente lá na Salernitana da Itália, de empréstimo da Lazio. Primeiro ano dele profissional, 2 gols e 1 assistência em 18 jogos. Tanto que depois ele vai jogar na Lazio, 7 partidas no time principal, não conseguiu ir bem. Depois joga mais uma temporada bem pelo Salernitana, na temporada 2020-2021. Agosto de 2020 a agosto de 2021, ele marcou 5 gols, 3 assistências em 28 jogos. Começou 2022 pela Lazio, 4 partidas em 6 meses e aí foi emprestado ao São Paulo. Ou seja, não é um jogador que está veterano, não é um atleta que tem um ano sem jogar bem, não, nada disso. Até porque se você for pegar um ano atrás, ele estava sendo titular na equipe, estava sendo reserva da Lazio. Só que no ano anterior, no final de 2021, era titular da Salernitana no time na primeira divisão do futebol italiano. Então é uma opção de meio ofensivo, pode atuar também como segundo atacante, que eu acho interessante. Tem que ver como que estaria essa questão física dele, até porque não sabemos se ele estaria totalmente apto a chegar e jogar já de cara, mas com um processo ali para o Cruzeiro recuperar o atleta, ter ele à disposição, acho que pode ser uma opção interessante, meio aí canhoto de 23 anos de idade, você aceitaria? Deixa a sua opinião aqui embaixo, isso vai me ajudar demais. Antes de darmos sequência aqui no nosso vídeo, tem um recado para vocês da DG Store, loja de camisas esportivas, que mandou essas duas aqui que eu estou usando hoje para gravar o vídeo para vocês. Essa aqui do Cruzeiro da temporada passada, que inclusive é personalizada do ano passado, que saiu em setembro, e também várias outras do Cruzeiro, inclusive da atual temporada, tendo aqui esse modelo para vocês, saindo sem a personalização a partir de R$170. No momento que você está assistindo esse vídeo, pode ter aumentado o valor, pode ter diminuído, mas tem as opções lá personalizadas, sem personalização, que você falando que veio aqui pelo canal, pelo Cruzeiro News, você vai ter 10% de desconto nessa sua compra. Então o link do Instagram da DG Store está aqui na tela e também no QR Code, no link que está aqui embaixo na descrição, para você dar lá uma olhada e adquirir sua peça. Que lembrando, falando que veio aqui pelo canal, vai ter aí esses 10% de desconto. Para terminar aqui com vocês, quero falar sobre o João Pedro, que foi especulado aqui no Cruzeiro. Um portal aí da Turquia, que no caso cobre notícias dos clubes igual o Fenerbahçe, o Besiktas, enfim, o Trabzonspor, trouxe a informação de que ele estava acertado com o Cruzeiro para a próxima temporada. No caso, ele poderia sair já agora, esse reforço do Cruzeiro para esse início de ano, ou se não, no início da próxima temporada, que seria a europeia, A partir de julho, ele já estaria aqui no Cruzeiro, quem sabe até um pouco antes. Enfim, quando eu vi essa notícia eu já fiquei com o pé atrás, por ser um portal turco, repercutindo essa informação, e ninguém do Cruzeiro ter falado absolutamente nada. É aquela coisa, ele já foi especulado inicialmente no Cruzeiro no início desse ano, foi especulado no Cruzeiro e no Internacional. Na época eu até falei, que era um ótimo jogador, só que a questão financeira era totalmente fora de cogitação. Com certeza tem um salário, se não 1 milhão, próximo de 1 milhão por mês, e fora isso, mesmo que ele tivesse um salário, ok, vamos supor 500 mil por mês. O Cruzeiro dá uma dificuldade absurda, mas consegue a ajuda ali do Pedro Lourenço e paga esse valor. Ainda teria que tirar ele do Fenerbahçe, onde ele assina contrato até dezembro de 2025, e se engane se você acha que ele vale pouco, O valor de mercado do João Pedro no Transfer Market é de algo próximo dos 45 a 55 milhões de reais. Por quê? Sendo que ele não vive uma boa fase. 2 gols e 1 assistência em 19 jogos na Turquia. A questão é, ele jogou muito tempo no Cagliari, lá da Itália, onde ele jogou mais de 7 temporadas e as últimas 3 ele foi considerado o melhor jogador da equipe e um dos melhores, inclusive aparecendo na seleção do campeonato italiano em 2020, com 19 gols marcados em 39 jogos. Até a última temporada dele, ele foi titular absoluto do Cagliari, ele só sai para a equipe turca por questões financeiras,
O último ano dele pelo Cagliari, 39 jogos, 13 gols e 4 assistências, num recorte um pouco maior de 3 temporadas, foram pela equipe da Itália, 116 partidas, número aí bem interessante, e marcou de gols nesse período, incríveis, 51 gols em 120 jogos e ainda também contribuiu com 7 assistências. E olha que ele não é um jogador que atua, por exemplo, de centroavante, não. Ele é como se fosse um segundo atacante ou um meia ofensivo, né? Que seria muito bom se fosse verdade. De acordo aí, no caso, com o Samuel Venâncio, o Cruzeiro não tem acerto com o jogador, não tem procura nem nada do João Pedro, então não faz muito sentido realmente, igual eu falei para vocês, né? Se fosse um portal até do Brasil, uma pessoa de mais confiança, talvez poderia ter um pouco de verdade nessa história. Mas um portal turco aí falando que estava acertado, eu já fiquei muito com o pé atrás. Atleta que é revelado na base do Atlético Mineiro, né? Ele joga lá mais de 5 anos na base. Pelo profissional, apenas 13 jogos e nenhum gol marcado em 2010. Depois sai para o Palermo, da Itália, Vitória de Guimarães, Peñarol, por incrível que pareça, e esteve no Santos também, 2012 e 2013, onde não conseguiu jogar. E aí foi para o Estoril Praia de Portugal, onde foi bem, até chegar no Cagliari na temporada 2014-2015. E aí sim, né, arrasou mais de 7 anos consecutivos. Enfim, quero que você esteja aqui embaixo. Jogador que não é velho, ele tem 31 anos de idade e é de Ipatinga, né? Então, acho que pode ser um nome interessante, mas agora totalmente fora da realidade. Bom, quero começar falando sobre o documentário que o Cruzeiro vai lançar, que tivemos atualizações vinda da Rádio Itatiaia e também crédito aí pelo blog da Raposa, onde eu peguei essa informação no Twitter, onde o lançamento está previsto para lançar na próxima semana, né? Próximo dia 20 a 21 de abril, no caso na próxima quinta ou sexta-feira, esse lançamento que vai ser exibida no Globoplay e também no Sport TV. No caso, acho que desde novembro já estava certo de que seria a Globo, né, que faria essa transmissão, essa exibição, que eu tenho algumas críticas em relação a isso. Primeiro, em relação ao tempo, né, até ser lançado, eu acho que demorou demais. Por exemplo, é claro, a produção demora e tudo mais. Eu, para editar os vídeos aqui, já demora bastante, imagina uma temporada inteira, né? Mas, por exemplo, tem um exemplo claro aí da Fórmula 1, que tem um documentário também na Netflix. O campeonato termina em dezembro e, tipo assim, acho que dia 15 de fevereiro a edição já estava toda no ar, né? Já estava a temporada nova na Netflix. Então, tipo assim, parar de 1 mês e meio, 2 meses no máximo, de quando tinha terminado o campeonato, já estava no ar. E o Cruzeiro vai lançar isso daí com quase 5 meses, né? Porque a Série B não acaba em dezembro, a Série B acabou em outubro ainda, naquele início de novembro, né? Dia 5 de novembro, contra o CSA, se eu não estiver enganado. Então, acho que, primeiro, tinha que ter lançado um pouco antes. E eu não sou muito fã de lançar no Sport TV e no Globoplay. Por quê? Eu não sei se for a melhor questão financeira para o Cruzeiro. Mas se vai fazer um documentário pensando muito no dinheiro, não acho que 1 milhão a mais, 1,5 milhão a menos em relação à grana, né, vai fazer total diferença. E sim em relação à sua exibição de marca. Isso daí tinha que estar na Amazon Prime, no Netflix, no HBO. Eu não acho que deveria estar no Globoplay, que é muito limitado só ao Brasil, sabe? É claro, não estou falando para colocar numa plataforma toda desconhecida, não. Mas quem tem mais assinaturas, por exemplo? Você assinei a Globoplay ou a Netflix? O pessoal mais jovem e tudo mais, muito mais. Netflix, Amazon Prime, até para assistir os jogos, né? Então eu acho que se fosse para pensar realmente em exibição de marca, na minha opinião, deveria ser uma plataforma mais internacional. Não sei se vocês concordam comigo, discordam. Quero que você deixe aqui embaixo, estou bem curioso para saber a sua opinião. O que levou mais um chapéu aí, né, em relação a negociações, eu já comentei aqui sobre o Tinga, então nem vou, né, me alongar tanto aqui nesse caso. Quero já começar falando sobre a primeira opção de zagueiro, que é a respeito do Luiz Otávio, zagueiro de 34 anos de idade, que atualmente está no Ceará. Gustavo, mas zagueiro de 34 anos? É aquela coisa, o Cruzeiro queria o Rodrigo Moledo, de 35, tá trazendo o Henrique Dourado, de 34, Gilberto, de 34. No setor que o Cruzeiro tá todo uma bagunça, não vai querer um jogador experiente? Eu discordo, tá? Acho que zagueiro, nesse caso, seria até melhor um cara mais experiente do que um jogador de 24, 22 anos. Então, o Luiz Otávio, na minha opinião, seria uma solução desse problema. 34 anos de idade, já viveu muita fase muito boa na sua carreira, principalmente pelo Ceará, que é o clube onde ele está atualmente. Tem 1,91 m de altura, joga um pouco mais centralizado ou pelo lado direito nessa sua zaga. Nesse ano, pelo Ceará, 5 jogos, 1 gol marcado. Temporada passada, 44 partidas, 1 gol e 1 assistência. É o titular do Ceará desde 2017. Meu Deus, ele já tem quase 320 jogos pelo Ceará. Está no clube desde quando fez essa reconstrução de volta da Série B para a Série A. Jogou 4 Série As consecutivas como titular e agora está no clube na Série B. Até tinha uma possibilidade dele sair junto com o Messias, né, que era outro zagueiro que atualmente está no Santos, que seria uma ótima opção. O Cruzeiro deu bobeira de não buscar o Messias
no mercado, tá? Messias ex-América, que não tem sido utilizado no Santos. E o Luiz Otávio acabou aceitando essa redução salarial para continuar no clube para o decorrer da temporada. Só que assim, o Cruzeiro ofereceu 4 milhões no Tinga. Se você oferece uma pequena compensação financeira para o Ceará, uma boa proposta para o Luiz Otávio de ir jogar no Cruzeiro, né, de volta à Série A, tudo mais, acho que pode ser sim bom para todas as partes. O atleta que é revelado na base do Angra dos Reis, do Rio de Janeiro, passa também pelo Sampaio Corrêa de 2014 a 2016, quando tem um pouco mais de destaque, né, na sua carreira. Já um pouco tarde, ele só vai começar a se destacar mesmo como jogador profissional lá com seus 25 para 26 anos no Sampaio Corrêa, aí depois no auge, né, pelo Ceará, a partir dos 28, 29 anos de idade. Então acho o Luiz Otávio uma ótima opção, poderia ser sim uma solução, né, para essa zaga do Cruzeiro, que vive uma fase muito, mas muito ruim. Agora, a expectativa para começar a jogar na Série A contra o Corinthians é o Luciano Castan e, no caso, o Oliveira. Te passa muita confiança? Quero que você deixe aqui embaixo. Dando sequência aqui no vídeo, quero falar também sobre o Rodrigo Moledo, que eu falei agora há pouco, né? Zagueiro de 35 anos, que para você ter uma ideia, desde quando ele surge como especulação aqui no Cruzeiro, ele não entrou em campo em nenhum jogo pelo Internacional. De lá para cá, foram no total aí, né, no caso, 5 jogos no Inter. Ele jogou nos últimos 6, uma partida apenas. Então, assim, não tem sido utilizado com frequência. E não é porque ele está fora dos planos, é porque realmente ele é um reserva imediato na posição. Até foi relacionado para vários jogos, na Libertadores, na estreia do Internacional ele estava, né, com o clube. Então, não é um cara que está totalmente reserva, de escanteio, não está sendo relacionado, não. Mas a expectativa é de que realmente ele seja o reserva no elenco do Mano Menezes no Internacional. Então até quando o Samuel Velanço traz atualizações desse caso, é justamente essa, né? O jogador gosta da proposta, entende que ele seria titular num time gigante, igual no Cruzeiro, mas tem uma identificação muito forte com o Internacional. É mais de 10 anos profissional só de Inter, né? Então acaba que para ele sair, não sei se pegaria muito bom, até porque tem contrato até o final do ano, ele não iria entrar em pé de guerra com a diretoria, que entende o Rodrigo Moledo interessante e um jogador experiente, útil para o elenco para o decorrer do ano. No ano passado ele se lesiona, né, para falar a verdade, em 2020 ele fica mais de um ano parado, 2021 ele não entra em campo e 2022 ele volta na reta final do Brasileirão, que tenta ajudar o Internacional, né, na campanha a ganhar a Série A, que acaba ficando com vice colocado. Mas assim, ele fez 23 jogos pelo Internacional na temporada passada e nesse ano está 100% recuperado. É um atleta que, de 35 anos, me surpreende a forma física dele, né? Você olha assim, você não dá 24, 25 na forma física do Rodrigo Moledo, que infelizmente com essa altura da idade acaba que é muito mais, por exemplo, joelho, ligação e tudo mais, que acabou tirando ele um pouco dos gramados, só que é muito bom. Sinceramente, me lembra muito o Dedé de 2018, de 2013, 2014, sinceramente, um cara muito alto, muito forte fisicamente, que poderia ser uma ótima opção para a zaga pelo lado direito, tá? Ele joga mais pelo lado direito mesmo, pelo Internacional. Quero que você deixe aqui embaixo. O que você acha do Rodrigo Moledo? 2 nomes bem experientes, né? Até aqui.